E arroz, pessoal, aqui é a Yoshimi. E hoje a gente vai preparar o arroz japonês, o famoso gohan, usado no sashimi, no ryosomaki, no temaki, no futomaki, no chirashi e maze gohan e no onigiri. E o arroz japonês é um pouco diferente o cozimento, então a gente vai aprender hoje como preparar o arroz na panela e na frigideira. Então vamos preparar? Estou utilizando arroz japonês aqui do Japão. Ele é mais gordinho e curtinho, um pouco diferente do Brasil, que ele é mais comprido e fininho. Eu não sei se essa receita vai ajudar vocês que estão no Brasil, porque a quantidade de água é um pouco diferente, mas eu gostaria de compartilhar essa receita aqui no canal para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos precisar lavar o arroz japonês. Hoje eu estou usando uma peneira e uma vasilha para ficar fácil de vocês visualizarem, mas vocês podem lavar na pia com a água corrente da torneira. Essa é a primeira lavagem do arroz. Eu estou lavando ele delicadamente para não correr o perigo de quebrar ou amassar os grãos e os grãos trincarem na hora que estiver lavando. Estamos na segunda lavada do arroz, a água continua um pouco mais branca com amido. Vamos precisar lavar a terceira vez para a água ficar um pouco mais clara. Não é necessário ficar transparente. Ela estando meio transparente e sobrar um pouco de amido, está pronto para a gente poder deixar para descansar. Agora o arroz vai ficar descansando numa vasilha com água, com plástico filme, hidratar por 20 minutos e depois podemos levar para cozinhar na frigideira. Vamos escoar o arroz que estava 20 minutos e passar para a frigideira com cuidado. Passou para a frigideira, coloque 200 ml de água e dê uma balançada na frigideira para o arroz espalhar e ficar retinho. E vamos tampar e levar para o fogão. Aqui ele está bem branquinho o arroz, depois de ter descansado 20 minutos. Vamos tampar bem e ligar o fogo no alto primeiro, para pegar fervura. Aqui ele já pegou fervura, então vamos começar a baixar o fogo. Deixe no máximo baixo possível para ele poder cozinhar mais devagar, para não ferver demais e ter o perigo de queimar. Ele vai levantar uma fervura leve no começo. Aqui ele já pegou um pouco de fervura e já está encostando na tampa, então tente abaixar bem o fogo o máximo que você puder para ele não ter perigo de derramar. Se ele começar a derramar líquido, você abre um pouquinho e depois fecha novamente para continuar o cozimento. Sempre fique cuidando da frigideira, porque ele pode secar a água de repente. Veja se a água secou bem e fazer som de estralo no arroz, você tampa e já pode desligar o fogo e pegar um pano. Com o fogo já desligado, cubra com um pano ou uma toalha para deixar o arroz descansando por 15 minutos para ficar macio e hidratado. Passou os 15 minutos, podemos retirar o pano, abrir a tampa e ver se eles cozinharam bem e ficaram bem hidratados. Vamos misturar para ver se ele ficou com uma textura macia. E é bom você misturar ele ainda quente para ele não ficar grudado na frigideira. O arroz japonês ele é bem úmido, ele é ótimo para fazer onigiris, temaki, ryosomaki, sushi, sashimi e vários outros pratos. Na frigideira ele seca bem rápido, então você precisa cuidar para ele não ter perigo de grudar e queimar na hora do cozimento. É o mesmo gohan, mesmo arroz, 150 gramas de arroz japonês. Eu havia mostrado, ele é bem gordinho, bem curtinho, né? 200 ml de água, a mesma quantidade da frigideira. E hoje a gente vai fazer nessa panelinha. Essa panelinha tem 15 centímetros. Se você tiver uma panela pequenininha, ia ser ótimo para essa receita. E se você quiser dobrar a receita do arroz, você dobra o arroz. 300 gramas de arroz japonês para 400 ml de água. Vai lavar o arroz primeiro, igual o que a gente havia feito com a frigideira. A gente vai precisar lavar de 2 a 3 vezes até a água ficar um pouquinho mais clara.
não é necessário ficar transparente, apenas ficar com um pouco de amido, aí a gente pode levar para cozinhar. O cozimento feito na panela é um pouco diferente. Pode ser que ele precise um pouco mais de tempo no fogão e depende muito do arroz. Se o arroz for novo, ele vai cozinhar bem mais rápido e ficar mais molhadinho. Ele é tipo 2, por exemplo, ele é um pouquinho mais seco, então ele precisará mais de água e ficar mais tempo no fogão e também descansando. E é muito importante você deixar descansando os 20 minutos depois da lavagem. Pode ajudar ao arroz ficar mais macio e hidratado. Então vamos deixar por 20 minutos descansando. Você vai precisar de uma panela. Hoje eu estou usando uma panela pequena. Como vou fazer quantidade para 2 pessoas, eu vou usar a panela menor. Para a quantidade maior, precisará de uma panela maior e dobrar a quantidade da água. Vamos mexer a panela e deixar retinho e levar para o fogão. No fogão vamos ver se o arroz ele está retinho e a água está cobrindo o arroz por inteiro. Vamos ligar o fogo no alto para começar a pegar um pouco de fervura. Quando o arroz levantar essa fervura, você já pode começar a baixar o fogo para ele poder cozinhar mais devagar e não ter o risco de queimar. O tempo de cozimento pode variar bastante, depende da quantidade, do tipo da panela, do tipo do fogão e a qualidade do arroz. Então é bom você sempre estar cuidando da panela para o arroz não queimar. A água deu uma secada, então a gente já pode desligar o fogo e colocar o nosso pano para poder deixar descansando por 20 minutos. Passou os 20 minutos, vamos retirar o pano e abrir a tampa e ver como ficou. O arroz ficou bonito e bastante hidratado. Vamos misturar ele antes que ele fique muito grudado na panela. Está bem macio a textura, pessoal. Ficou bem hidratado. Itadakimasu. Bom, pessoal, ficou pronto o arroz japonês, o nosso Gohan, sem tempero, preparado na panela, e esse preparado na frigideira, pessoal. 2 maneiras aqui no canal, pessoal. Segue, porque a gente ainda vai fazer mais receitas usando esse Gohan. E facilita bastante, pessoal, mais do que a panela automática. Ele é bem mais rápido, né? Ó, o Choco veio experimentar o da panela. Itadakimasu. Tá gostoso, gente. Não dá pra parar de comer. Esse com misoshiro combina, hein? Misoshiro acompanhado. Vamos experimentar como que ficou. Agora na frigideira, hein? Difícil de saber. Saiu gostoso. Deu um empate. Praticamente, porque como eu fiz uma pequena quantidade. Se você tiver mais quantidade de arroz, o dobro para 4 pessoas, daí você deixa mais tempo, pessoal. Como eu fiz só um pouquinho assim, só para 2 pessoas, vocês deixam mais tempo no fogão ou deixa descansando com pano mais tempo, porque a quantidade é maior e a água também vocês colocam mais, que eu falei no começo do vídeo, pessoal. Empatou, pessoal. Eu vi que na frigideira ajuda bastante. No dia que você esqueci de fazer o arroz na panela automática, porque eu tô acostumada e esqueci. Fazer na frigideira. Frigideira é a melhor opção. Não esquece de desligar o fogo antes
e apoiar o pano. Com o calor do pano ele já vai cozinhando também, sabe? Ele vai absorvendo e vai hidratando, e o pano ajuda a economizar o gás também. É uma boa dica pro dia a dia. Então eu vou ficando por aqui. Segue, curte, compartilha. Tchau, tchau!